Aí, seu Carlos. Tudo bem, Passando companheiro? Veneva. Conhece? Conhece? Na tropa. Conhece o jovem aí? Opa, isso é nos tempos do tropeiro, né? Que traz tanta saudade, vendo esses animais, esses burros bonitos. Recordo o tempo quando os tropeiros ainda passavam por aqui, né? Então, Isso que ano? Que ano começou o tropeirismo? Em 1732 que eles começaram a abrir caminho, fazer as pousadas, começaram a fazer os próprios negócios, né? Onde surgiu os negócios. Então era tudo parado, provavelmente, né? E daquele tempo então começava. E eram umas viagens longas. Nasceu o tropeiro em Viamão, Rio Grande do Sul. E eles começaram essa tropeada vindo Viamão, saindo do estado do Rio Grande do Sul, atravessando Santa Catarina, Paraná, entrando no estado de São Paulo, Itararé, e indo até Sorocaba. Eles levavam mantimento? O que era? Eles carregavam de tudo, né? Ali ia tudo que era preciso, e principalmente os próprios animais que eram os que faziam o transporte de tudo, né? Era uma das principais coisas, era a tropa de mulas, por exemplo. O único meio de transporte era os tropeiros que traziam os mantimentos? Eles iniciaram, né? Começaram aí de um estado para outro e depois foi distribuído as mercadorias até para Santos, descia no lombo de burro, depois ia para Rio de Janeiro, Minas. E eu, por exemplo, conheci o açúcar mascavo que vinha de Pernambuco no lombo de burro, né? Era uma coisa séria. Eles matavam um capado, assim, um porco, sargavam, punham no cargueiro e saíam fazer as entregas. Então era tudo na base do lombo de burro, né? Então o burro era uma das coisas que mais aguentava, né? As viagens, fazia tudo isso, né? E eu ainda conheci alguns velhos tropeiros ainda, né? Mas já o verdadeiro mesmo eu gostaria de ter conhecido. Mas uma coisa que eu admiro muito, se não fossem eles, eu não teria assim esses caminhos, essas cidades fundadas, esses negócios, né, começados. Então é uma coisa muito importante, né? E hoje foi trocado pelo caminhão, já não existe mais isso, pelo trem. Então as cidades foi devido aos tropeirismos que passavam nos lugarejos? Foram os fundadores de tudo, né? E enfrentando essas situações difíceis, né? Não era fácil a vida deles, dormindo na estrada, né? Cozinhando, longe da família. E era uma viagem, daqui ao Rio Grande do Sul, era 3 meses de viagem, né? Não era tão fácil a vida. E como o tropeirismo não acabou ainda, aqui está uma prova viva, né? Temos que, não podemos deixar acabar mesmo, né? Tá aqui o tropeiro velho aqui ainda, e ainda eles fazem as tropiadas deles. Conversa um pouco. Como é que é seu nome? Meu nome é José Ricardo Tatão. Mais conhecido como Tatão. Tropeiro Tatão. E o que você diz assim, dessas caminhadas de mula, essa tropiada, andar longe, você é cansativo? Hoje não é longe, é apenas um resgate cultural do que foi o trabalho e o progresso desse país. Hoje para nós é passeio, mas na verdade antigamente era o desenvolvimento do país, o crescimento do país saiu em cima do lombo dos burros e não em cima das carretas e trator, como se fazem hoje, né, nas internet da vida. As mensagens hoje, 2 minutos, tá aí, rodando o mundo. Antes era 2 anos para chegar uma notícia fora do país, né? Então, o progresso que temos hoje é benefício do lombo do burro.